Portanto, na nossa consulta nós falamos de 5 pilares e nós trabalhamos os 5 pilares da saúde. Vamos recapitular: exercício físico, suplementação, alimentação, hábitos e estilo de vida saudável, onde nós falamos do sono e outros hábitos, e falamos também da modulação hormonal. Estes 5 pilares são trabalhados em toda a consulta. Porquê? Ninguém tem saúde. Nós não conseguimos ser saudáveis se nós simplesmente ignoramos um desses pilares. Muitas vezes o nosso paciente quer aquela receita milagrosa do shake, o shake sem uma alimentação saudável, o shake só com bomba, só com modulação hormonal, o shake sem exercício físico. É muito mais fácil. O que nós queremos muitas vezes é aquela receita milagrosa, uma pílulazinha que resolve os problemas todos. Só que não dá. Ainda por cima, há aqui muita gente que já tem mais do que 40 anos. A partir dos 40 não há milagre sem exercício físico. Não dá para ser saudável sem exercício físico. Portanto, a ideia aqui é nós aproveitarmos aqui um bocadinho para nós falarmos um bocadinho desses 5 pilares. Ou seja, dúvidas, o que é que cada uma está a fazer que tem um bom resultado, o que é que nós achamos que está a ter um impacto importante na nossa vida. Antes disso, assim, só para quebrar assim um bocadinho a vergonha e o gelo, nós vamos começar, eu e a doutora Sofia, vamos falar um bocadinho sobre, a doutora Sofia sobre suplementação, e eu, como foi um tema pedido no grupo, eu vou começar por falar de 2 coisinhas muito básicas, que é a anemia ferropénica, anemia por falta de ferro, que é a principal causa de anemia no mundo, em Portugal e no mundo. E vamos falar um bocadinho sobre modulação hormonal. Porquê? Quem não está na menopausa para lá anda, é uma certeza. E, portanto, a pré-menopausa, perimenopausa também é um problema que nós temos que falar. Só é um problema se nós não cuidarmos, não é? Se nós cuidarmos disso, não é problema nenhum. Portanto, nós vamos começar aqui a falar um bocadinho destas questões. Pré-menopausa, suplementação, anemias ferropénicas, e vamos fazer aqui sem nenhum tipo de constrangimento. O que nós queremos é falarmos dúvidas, toda a gente fala, toda a gente tem alguma coisa para dizer sobre, tá bom? Vou só começar o tema e depois agradeço dúvidas para poder ser interessante. Então, o que é a anemia? O que é a anemia ferropénica? A anemia é classificada como uma diminuição da hemoglobina, nas mulheres abaixo de 2,5 e nos homens abaixo de 3,5 de hemoglobina. No entanto, há várias causas de anemia. As anemias têm diversas causas, desde a anemia por deficiência de B12, anemia por deficiência de ácido fólico, anemia por deficiência de ferro, anemia por doenças hemolíticas, doenças autoimunes, anemia pós um acidente em que a pessoa perde sangue. Ou seja, há várias e várias causas de anemia. Agora, qual é que é a anemia mais frequente? A anemia mais afeta as mulheres. É a anemia por falta de ferro. E porquê que nós temos falta de ferro? Quais são as causas de falta de ferro? Nós podemos ter falta de ferro ou porque nós não consumimos ferro suficiente. Porquê que nós não consumimos ferro suficiente? Porque um dos alimentos mais ricos em ferro é a carne vermelha. E neste momento, claro que obviamente nós temos que respeitar os vegetarianos. Quem é vegetariano não come carne, e isso está tudo bem, nós simplesmente temos que apoiar os vegetarianos e suplementar com ferro. Portanto, pode ser por não consumir ferro suficiente. Atenção que o ferro da carne e o ferro dos vegetais não é o mesmo ferro, existe o ferro 3M e o ferro 2M, em que o ferro da carne é o ferro que nós absorvemos melhor do que o ferro dos vegetais. Ou seja, os vegetarianos vão consumir ferro dos vegetais, que é beterraba, espinafre, tudo que seja folhas verdes puras, são alimentos ricos em ferro. As lentilhas, o feijão, isso tudo tem muito ferro. No entanto, o nosso corpo não absorve tão bem o ferro dos vegetais como absorve o ferro dos animais. Então, muitas vezes a anemia, mesmo os vegetarianos, têm dificuldade com o ferro e acabam por ter uma ferropénia mesmo sem anemia. O que isto significa? O simples facto da pessoa ter ferro baixo já é uma doença. Ou seja, nós não precisamos de ter anemia para termos um problema de saúde. Se nós tivermos ferropénia, que é falta ou deficiência de ferro, nós já temos um problema de saúde. Quais são os sintomas da ferropénia? Quais são os sintomas da falta de ferro? Aqui uma colega nossa que já há uns dias que só me diz: eu levanto e fico tonta. Isto é um dos sintomas do ferro baixo. E eu disse-lhe: vais fazer análise porque deve estar com o ferro baixo. Aquela pessoa que quando levanta depressa e sente-se uma tontura na cabeça. É um dos sintomas da falta de ferro.
O cansaço é um sintoma da falta de ferro. O cabelo fraco, as unhas fracas e uma coisa que pouca gente sabe, a depressão. O sintoma depressivo, aquela sensação de tristeza que eu não sei porquê que eu estou triste, é um dos sintomas da falta de ferro. Então, o cansaço, a depressão, a tristeza, cabelo fraco, unha fraca, sem energia para fazer exercício físico. Aqui o nosso treinador de certeza tem aquelas clientes que, eu estou sem energia, eu estou cansada, eu não consigo. Não consegue mesmo. Porque se não estiver ferro, não há energia para treinar. Portanto, o ferro é fundamental ver o ferro. Há muitos médicos só associam a anemia e esquecem de pedir o estudo do ferro e dizem à paciente, à doente, está tudo bem, não tens anemia. Mas não chega a ver se não tens anemia, é preciso ver se tens falta de ferro. A ferropénia é uma coisa, a anemia é outra. A pessoa pode ter ferropénia, ou seja, falta de ferro, e não ter anemia. Portanto, é necessário juntar essas duas questões e pedir um perfil de ferro completo. O que é um perfil de ferro completo? É ferro, ferritina, saturação do ferro, saturação da transferina, capacidade total de fixar o ferro. Isso tudo são parâmetros, ou seja, são 5 ou 6 parâmetros que nós temos que pedir umas análises completas para que possamos efetivamente estudar o ferro e perceber onde é que está o problema. O problema está no paciente que não come ferro suficiente. Isso é um problema. Ou o problema está no paciente que não absorve o ferro que come. Ou seja, até podemos comer o ferro suficiente e nós não absorvemos o ferro suficiente. Então é preciso perceber, a proteína que transporta o ferro está em quantidade suficiente. Existe uma proteína que é transferina, é transportadora do ferro. Temos essa proteína em quantidade suficiente. Então nós já vimos, podemos não comer ferro suficiente, podemos simplesmente não absorver, podemos não fixar, podemos perder e gastar muito. Quem é que perde e gasta muito ferro? Os homens que treinam muito. O homem que treina muito gasta muito ferro. Ou seja, por isso que os homens que treinam muito comem muita carne, porque eles sentem vontade de comer carne, o corpo pede carne. Porquê? Porque eles sabem que estão a gastar muito ferro. Quanto mais treinamos, quanto mais exercício de força fazemos, mais consumimos ferro. Então, a pessoa pode até comer ferro suficiente, até absorver, até ter transportador e gastar mais do que aquilo que consome, se treinar muito. Ok? E ainda há outro problema, e para fechar os problemas, e depois já vamos fazer aqui as dúvidas, colocar as dúvidas. Ainda há outro problema, que nós que somos mães de miúdas novinhas na adolescência, também temos que ter aqui, e temos aqui muita gente jovem, que são aquelas mulheres que perdem muito sangue no período. Ou seja, se nós perdemos muito sangue no período, nós podemos consumir, nós podemos absorver, podemos ter proteína transportadora, podemos não treinar e não gastar, e perder no período menstrual. E se nós perdemos muito ferro no período menstrual, vamos ter ferropénia, vamos ter falta de ferro. Certo? Pois também há aquelas mulheres que têm falta de ferro depois de um parto. Acabou de ter o bebê. Claro que o bebê levou o ferro todo. A natureza é muito sábia. Quando nós estamos grávidas, nós damos tudo o que temos para o nosso bebê. O que é que acontece? A mulher no pós-parto também costuma ter uma ferropénia. Portanto, apresentei aqui as várias questões que estão associadas à deficiência de ferro. Aqui a questão é que neste momento saiu uma norma. O que é uma norma? Uma norma é uma lei que mostra da Direção-Geral de Saúde, que explica a importância de valorizarmos a falta de ferro. Ou seja, de nós não só darmos atenção à anemia, como também nós darmos atenção à ferropénia como uma doença, uma entidade nosológica independente. Ou seja, causa muitos problemas de saúde a pessoa não ter o ferro correto. Só que isso é outra questão. A maior parte dos médicos olha para as análises, tens 30 de ferritina, estás ótimo, é mentira, isso é uma ferropénia funcional. Nós temos vários tipos de ferropénia. A ferropénia absoluta, que é ter menos de 30, nós temos a ferropénia funcional, que é ter entre 30 e 50, e nós temos as ferropénias das doenças crónicas, as ferropénias na gravidez. Portanto, é necessário entender bem de ferro, é necessário entender bem de uma ferropénia para entender que não basta ter 30, não basta ter 50. Se tens 30 de ferritina, tens uma ferritina absoluta. Se tens 50, tens uma ferritina funcional. Ou seja, não tens ferro para as tuas funções básicas. Claro que andas cansada, claro que não consegues vir treinar connosco, claro que não consegues fazer uma aula até o fim, porque não tens ferro. É isso. Portanto, quando as pessoas andam cansadinhas, eu não consigo sair da cama, aí tu acordas e vais treinar às 5 da manhã, porque eu tenho ferro. Certo?
Ou seja, esta falta de disposição tem muito a ver com a falta de ferro. E tem a ver com outras coisas, que é a parte hormonal, que eu já vou falar a seguir. Agora vamos parar para dúvidas sobre falta de ferro. Dúvidas? Eu tenho uma dúvida. Uma dúvida sobre falta de ferro. Então, a minha primeira pergunta é se o nosso PT está a fazer a consulta de medicina preventiva na Pilares da Saúde. Essa questão aqui foi ensaiada. Né? Já respondeu? Não, ainda não. Por acaso ainda não, mas de forma informal, há 2 dias atrás, falei com a doutora André, portanto, em princípio. Pronto, a intenção está lá. Porque eu já tenho a reposição, ainda não fiz as análises, mas é assim, eu depois do parto, eu fiquei com anemia. E a médica do centro de saúde disse que era normal. É normal, acabaste de ter uma bebê, é normal, não é relevante. E ficou assim. A questão é que eu durmo cansada, acordo cansada. Pronto, isso é uma questão muito importante. Por acaso, Amanda, nós devíamos ter feito isso em formato live, essa palestra. Vocês gravaram sempre ou interromperam a gravação? Está aí? Pronto, nós devíamos ter posto em formato live. Mas põe aí as dúvidas, mete caixinha para as pessoas perguntarem e respondemos para eles também. Esta pergunta que a Mili acabou de fazer é muito pertinente, ou seja, o que é que o médico respondeu? Que é normal, certo? Disse que é normal teres falta de ferro, mas qual é que é a tua ferritina? Qual é o valor? 11. Miserável, tens ferritina absoluta. Ou seja, não tens ferro para absolutamente nada. Qual é a diferença de uma ferritina absoluta de uma ferritina funcional? A absoluta é não ter ferro para nada. O sistema imunitário da Mili neste momento está posto em causa. Porque ela não tem... Depois fica doente rapidamente. Pois fica doente rapidamente, porque o sistema imunitário utiliza o ferro ou seja, ele utiliza o ferro como ferramenta para se defender. O ferro mata micro-organismos, certo? E então, quando nós não temos uma ferritina boa, ou seja, não tens reserva, a ferritina é a reserva, nós temos o ferro e a ferritina. O ferro é o ferro que funciona e que circula todos os dias no nosso corpo para utilizarmos hoje, e a ferritina é a reserva para qualquer eventualidade. O que é qualquer eventualidade? É ficarmos doentes, é o nosso cabelo, porque o nosso corpo não reconhece o nosso cabelo, as nossas unhas, a nossa pele, como sendo life-saving, como sendo de sobrevivência. Ele acha que o cabelo, a pele e as unhas podemos perfeitamente viver sem. Não é essencial. Então, quando nós temos pouco, porquê que as pessoas começam a ficar com o cabelo fraco quando estão com falta de ferro? Porque o pouco ferro que temos é utilizado para a defesa, para a imunidade, para a energia mitocondrial, para a energia das células. Então, aquilo que não é essencial para a sobrevivência começa a não receber ferro. Por isso que nós começamos a ficar com o cabelo fraco e com as unhas fracas, porque não é essencial para a sobrevivência. Isso é uma forma da natureza distribuir os recursos. Se há pouco ferro, eu vou distribuir para aquilo que é essencial para a sobrevivência, certo? Agora, tendo 11, não há ferro para absolutamente nada, não há reserva para absolutamente nada. Ou seja, está sujeita a uma infecção, o sistema imunitário fica fraco, o cabelo fica fraco, o cansaço é óbvio, acordar cansada. Exatamente. E aquela sensação às vezes de desânimo, não consigo fazer nada, não tenho força para fazer. Agora, a Mili acabou de dizer, perguntou ao médico, o médico disse-lhe que era normal. Não é normal estar mal. Mili, não é normal estar mal. Não há ninguém que te possa convencer que é normal quando tu não estás bem. O normal é estarmos bem, o normal é termos energia, o normal é termos vitalidade, o normal é conseguirmos fazer tudo aquilo que nós queremos fazer. Não é normal estarmos mal. E, portanto, não há nenhum médico que possa dizer é normal estares assim. Isto não é correto, é por isso que a Direção-Geral de Saúde emitiu uma norma tem força de lei, ou seja, todos os médicos deveriam respeitar e pôr em prática a norma que diz que se temos uma ferritina funcional, nós temos que tratar. Se temos uma ferropénia, absoluta, temos que tratar. Tratar como? Uma pessoa que nunca fez ferro, nós podemos sim fazer um ferro oral,
E nem ferro oral deu-te, ou deu-te ferro oral? Fazia o folicil e depois troquei para ferro. Pronto, e o resultado? Ok. Porquê que manteve igual? Porque uma ferritina de 11 é tão baixa, a reserva é tão baixa, que com o ferro oral vai demorar anos a repor a reserva e muitas vezes não vai repor, porque nós não sabemos qual é que é a capacidade de absorção da bile. Ou seja, quando o valor é tão baixo, o que é que nós deveríamos de fazer? Ferro endovenoso, ferro na veia. Porquê? De hoje estar mal para amanhã estar bem. Se existe um ferro na veia, um ferro endovenoso que eu consigo dar a Mili e ela sair deste estado de cansaço, em que está com o sistema imunitário em baixo, em que sente-se muito em baixo, há pessoas que ficam mesmo, que deixam de trabalhar simplesmente porque não conseguem. E nós vamos deixá-la, olha, é normal, fica assim mais 1 ou 2 anos. Há muitas que metem baixa, há muitas que deixam de trabalhar, há muitas que... Porquê? Porque não tem a oferta, porque... Eu parei de trabalhar já agora. sério? Eu parei, só part-time, mas não tenho conseguido, é um desânimo, e dizem que é tudo normal. Não é, querida, não é, não é. E quando começar a Não é. levar ferro na veia, uma coisa que eu te perguntar. É tudo por causa do farto. Não, mas mesmo, Amília, sensível. exatamente no pós-parto é que a mulher precisa de uma grande energia porque dá de mamar e precisa de cuidar do bebê e aquela questão do sono, não é? O bebê não dorme a noite toda e é necessário essa energia, é exatamente isso, é nessa altura que nós deveríamos então de apoiar e fazer 1000 miligramas de carboximaltose férrica e já estava ótima. Eu trabalhei muitos anos no Hospital de São Francisco Xavier e nós tínhamos lá o bloco de parto, nós tínhamos as puérperas e nós imediatamente fazíamos o ferro na veia e as mulheres ficavam ótimas. Portanto, porquê este atraso? Porquê esta questão? Obrigada pela pergunta, muito pertinente. Já sabemos a resposta. Muito bom. Mais dúvidas? E é normal, desculpa. E é normal todos os meses fazer o ferro endovenoso Não. e a pessoa já fez endoscopia, já fez colonoscopia e sempre, todos os meses levar Não. ferro endovenoso? Não é normal. Segundo o médico diz que o ferro não está a fixar no organismo. Não. Endovenoso todos os meses significa que está a fazer um ferro que não presta. Porque existe, como tudo na vida, existe um ferro bom e existe um ferro que não é bom no mercado. O mercado tem 2 ferros. Certo? Existe o óxido ferroso, que não é assim tão interessante e que não é um ferro de grande qualidade, e existe a carboximaltose férrica, que é um ferro de excelente qualidade. Portanto, o outro, nós no meu hospital já não usamos, no hospital onde eu trabalhava, que hoje só estou na Clínica Pilares da Saúde, nós já não utilizamos esse ferro há pelo menos 10 anos. Portanto, esse ferro do tempo da Maria Cachucha que não fixa, já ninguém utiliza nos hospitais modernos. Eu não sei onde é que isso aconteceu, mas é um ferro que está totalmente em desuso. O ferro mais moderno é um ferro que fixa, é muito raro nós não termos bom resultado. Se o paciente não tem um bom resultado é porque está a acontecer alguma coisa no corpo. O que é que se passa? É um paciente que continua a perder, que eu não falei aqui destas causas, pode ser um problema oncológico, pode ser, por isso que a endoscopia, ou seja, o estudo endoscópico é importante. Imagino que há um tumor no cólon, ou há um problema no estômago ou no esófago, certo? É preciso pesquisar as bactérias. O Helicobacter pylori é uma bactéria que dá um desconforto gastrointestinal, uma azia, um mal-estar, mas que também consome muito ferro. É preciso fazer esta pesquisa do Helicobacter pylori. É preciso perceber se há algum problema oncológico a nível do cólon, se há uma gastrite erosiva que está a sangrar. Sabem aquele sangramento de gota a gota, como quando nós deixamos uma torneira aberta, todos os dias cai uma gotinha. Isso no nosso corpo tem um impacto muito grande. Se nós efetivamente todos os dias perdemos uma gotinha de sangue, tem um impacto grande. Ou seja, vai depletar as nossas reservas, vamos ficar sem reserva e a nossa ferritina vai baixar. Resultado, um doente que não tem resultado com ferro endovenoso tem que ser estudado até entender aonde é que ele está a perder. Porquê? Uma coisa é o ferro oral e a pessoa não absorver, pode não ter resultado. Na veia ele já está lá. O ferro quando entra na veia, o ferro endovenoso, já foi absorvido. Ele não tem que passar pelo estômago, pela absorção, para chegar ao sangue. O objetivo, quando nós tomamos um comprimido, ele tem que passar pelo esófago, pelo estômago, pelo intestino delgado, para depois ser absorvido e entrar na corrente sanguínea. Quando nós damos o ferro diretamente na veia, ele já está na corrente sanguínea.
Então não há absorção, já ultrapassou a barreira da absorção, já foi absorvido. Ele só tem que ser distribuído e ir para os sítios onde nós precisamos. Então o que é que acontece? É preciso entender, ele está a receber o ferro. Agora, ou é um ferro que não é de qualidade, que existia antigamente, ou ele está a gastar tudo o que tem. Pode ser um processo oncológico que está a fazer esse desgaste. É preciso perceber, esse doente tem que ser estudado. Tá bom? Mas fazer todos os meses não faz sentido nenhum. Há aí qualquer coisa errada. Tá? Obrigada pela pergunta. Havia aí uma pergunta. Já esclareceu algumas dúvidas. Eu já fiz ferro injetável Sim. durante um tempo, mas não era todas, mas eu fazia uma vez por semana. Nossa Senhora, tudo ferro que não presta. Ai, não. Tudo ferro que não presta. Fiz durante cerca de 1 mês e meio. Mas o que é certo é que os níveis repuseram. As minhas queixas inicialmente eram cansaço, lá está. Eu tinha uma anemia, depois descobriram que era uma anemia ferropénica e eu fiz o ferro injetável durante 1 mês e meio, quase 2 meses. E depois aquilo acabou por corrigir. Pois, todas as semanas pudera. Mas, o que Mas eu não há queria necessidade, dizer sim. também é que muitos colegas seus, aliás, eu acho que a maioria não valoriza desta maneira. E se estivermos ali no limite, Deixa estar, sim. é normal. Então, Mas está errado, está errado. A mim disseram-me uma vez, vai de férias. O que se passa? Aham. É comer um bife? O que se passa? Nossa. E eu dizia, mas eu não estou a aguentar. Vai Pois. de férias, tu precisas de relaxar. Pois. Sente a ansiedade. É. Não. Nós na medicina funcional nós levamos muito a sério as queixas, sabes? Não... E para nós a ferropénia, para nós é algo muito importante. Existe um grupo em Portugal que é o Anemia Working Group, em que eu no hospital trabalhava bastante com esse grupo, em que isto tudo é valorizado, ou seja, é quando nós valorizamos as anemias, é quando nós valorizamos a ferropénia e sabemos o impacto que tem na qualidade de vida. E eu escrevi um artigo há uns tempos atrás a falar exatamente do impacto da ferropénia na vida numa população. O quanto impacta o produto interno bruto, o quanto impacta os rendimentos que as pessoas poderiam ter. Ou seja, tem que ser visto com seriedade, porque é a pessoa que não é produtiva, porque está cansada. É a pessoa que trabalha devagarinho. É aquela pessoa que trabalha sem emoção, trabalha sem energia, vai trabalhar porque tem contas para pagar. Sabe? Então era preciso que nós todos víssemos isso com mais atenção, porque tem um impacto muito grande do ponto de vista económico. Não é só porque temos que ter energia para tudo, é porque tem mesmo impacto. Ok? E a menopausa também faz diminuir o ferro, óbvio. Não, menopausa não faz diminuir o ferro. Não, já vamos à menopausa. Mais alguma sobre ferro? E já agora deixa-me só acrescentar aqui, Sim. relativamente ao que perguntou, dos médicos não valorizarem. Não sei se já reparou nos intervalos de referência da ferritina, A doutora Sofia está a dizer uma coisa muito importante. que Sim. vão normalmente de 10, 11, uma coisa assim, até 300. E aí também entra um bocadinho aquilo que diferencia a nossa medicina, que é, nós regemos-nos por valores ideais. Ok? Então os valores que vêm, esses valores de referência, não são valores que nós consideramos ideais e ótimos para a pessoa. Tá bem? Portanto, nós consideramos que uma ferritina ideal é uma ferritina a partir de 70. E não uma ferritina a partir de 10, não é? Portanto, de 10 a 70 vai um Exato. intervalo do cansaço e tudo o que sente. Sim. Então está aí a grande diferença também. Pois, ok. Tá, Obrigada. Sim, força, Laura. Então, desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive problema de ferro. O valor que é 12,8, né, o normal, 12, sim, acima de 12,5, sim. 12,5, eu tenho 11,7, às vezes 11,8. Eu já fiz tudo que você possa imaginar para chegar no 12, eu nunca consegui chegar no 12. Seja com alimentação, com comprimido de ferro. E aí eu engravidei do meu primeiro filho e tive um parto normal e perdi muito sangue. E minha taxa foi para 7. Eu não conseguia levantar da cama e tive que fazer infusão de sangue. Sim. Receber doação de sangue para poder me reerguer. No segundo filho, quando eu engravidei, eu tomei ferro nos últimos 2 meses, direto na veia, para não acontecer de novo o que tinha acontecido no primeiro. E tudo bem, tive o segundo, não tive problema de ferro, mas nunca cheguei no 12. Por outro lado, a minha ferritina está dentro do normal, quer dizer, são dois parâmetros diferentes, né? Meu ferro sempre 11,7, 11,8, mas a ferritina, ok. Tomei comprimido, como com vitamina C, muito ferro, feijão, beterraba, espinafre, tudo que tem ferro eu como. E a meu ferro não aumenta. Mesmo com suplementos de ferro, meu ferro não aumenta. Eu não sei o que fazer. Talvez tenha que fazer um exame mais elaborado para ver, mas eu não consigo
aumentar esse valor de jeito nenhum. Ok, excelente. Então temos aqui um caso interessante, que é o quê? Pode ser. Primeira coisa é que existem pessoas que têm uma mutação genética na absorção do ferro, no gene da absorção do ferro. Pode existir isso e hoje em dia nós já conseguimos estudar isso. Nós já fazemos testes genéticos para perceber, ou seja, quando nós esgotamos todas as possibilidades, percebemos, será que há uma mutação genética na absorção do ferro? Isso é um assunto. Portanto, tem que ser estudada a parte das mutações genéticas da absorção. Agora, outra questão que para mim parece mais interessante e parece-me que é mais por aí do que por uma mutação genética, é entender como é que está a saturação desse ferro. Foi pedida a saturação? Não sei dizer. Então vamos ver uma coisa. Por que muitas vezes há casos desses? Por que a pessoa chega e diz, eu tenho uma hemoglobina baixa, um ferro baixo, uma ferritina alta, e tomo ferro e nada acontece, e tudo. Por que a ferritina muitas vezes está alta? A ferritina é uma proteína de fase aguda, ou seja, sempre que há uma inflamação no organismo, a ferritina sobe falseada. Ou seja, a sua ferritina pode estar falseada de boa. Porque, e isso é uma coisa que acontece muito nas pessoas que têm ou uma doença autoimune, ou uma doença inflamatória intestinal, ou uma doença osteoarticular. Porque dores nas articulações aumentam a ferritina por causa da dor, por causa da inflamação. Então, por isso que eu digo, não é só uma consulta, é uma consulta. A nossa consulta não é só uma consulta, é uma consulta. Eu tenho que falar com a pessoa. Eu tenho que perguntar como é que estão as articulações, como é que funciona o intestino. Porque se houver algum outro ponto de inflamação no organismo, se existir uma doença autoimune, se existir uma doença inflamatória, pode ser osteoarticular, pode ser outra desse género, vais ter a ferritina elevada e esta ferritina é falsa. E como é que nós sabemos disso? Vamos ver os leucócitos, se for uma questão mais infecciosa, temos os leucócitos um bocadinho aumentados. Se for uma questão mais articular inflamatória, nós vamos ter uma VS aumentada, que é um marcador de inflamação, velocidade de sedimentação, e vamos ter uma PCR aumentada. Por isso que eu não posso, que as pacientes dizem, pede só o ferro. Eu não posso pedir só o ferro. É como nós queremos entender, vamos comprar uma casa. Eu estou a ver a casa toda muito bonita pela fachada da frente e eu não ignoro as outras fachadas. Pode ter uma fachada muito bonita à frente e se o seu médico não pedir VS, PCR, leucócitos e falar e perceber se há uma inflamação que está a fazer com que aquela ferritina esteja falseada de boa, nós vamos estar a não tratar um paciente que está com uma ferritina baixa, sim, mas que tem um parâmetro inflamatório, tem uma ferritina com parâmetro inflamatório que está aqui a mascarar o quadro. Ou seja, eu daria ferro endovenoso, desde que eu tenha, obviamente, uma saturação baixa, que eu tenha uma VS alta, uma PCR alta, ou seja, sinais de inflamação, é só me dizer assim, mas o meu joelho dói. Tá, ok, já entendi porque que a ferritina está alta. É inflamatória, Laura. Fica tranquila que nós vamos fazer o ferro endovenoso e nós vamos tratar isso. O hemograma todo dá ok, é só o ferro que está baixinho. Mas, Laura, mas e esses outros parâmetros foram pedidos? Não sei quais são os parâmetros. Mas é esses que eu estou aqui a dizer-te. Esses que eu estou aqui. Sim, com certeza, porque eu sei desse nome. Sim. Mas o seu outro TSH, TFH, eu não sei dizer. Mas minha pergunta é, por que eu me alimento de ferro, já fiz assim, de semanas falar, vou aumentar o ferro, e ele não aumenta. Por quê? Porque provavelmente a reserva nunca mais ficou boa. Imagina, se tu tens uma falta de ferro na juventude, vamos supor que na juventude houve alguma altura da tua vida em que tu não consumiste ferro suficiente. Ali nos 20 e tal anos. E, a partir desse momento, a tua reserva de ferro baixa. Se nunca mais fores lá repor a reserva, é da reserva que sai para o resto. Ou seja, podes ter uma reserva crónica de ferro baixa. É preciso repor essa reserva. E a reserva não repõe tomando comprimidinho. Entende? Ou seja, o problema pode estar lá atrás. Uma reserva cronicamente baixa. Só quando tu repuseres a reserva como deve de ser, que é com o ferro endovenoso, é que tudo o resto vai melhorar. Porque por isso que tu alimentas-te bem, podes não absorver tão bem. Por isso que eu disse, não estou a descurar a necessidade de estudar a tua capacidade de absorção do ferro, se tens alguma alteração genética que condiciona esta absorção. E se tiveres esta alteração genética que condiciona a absorção, a mesma coisa, aquilo que eu estava a dizer. Só na veia é que ultrapassas o problema da absorção. Se tu não absorves ferro pela alimentação, imagina que tu comes todo o ferro deste mundo, tu tentas ter uma alimentação saudável, mas que não absorves. Pode ser uma mutação genética. Existe, é frequente.
E a única forma de tu ultrapassares essa mutação genética na absorção é fazeres diretamente na veia, onde não tens mais nada, ele já está lá. Não tens mais nada a condicionar a absorção. Entende? Foi o único momento em que eu consegui passar dos 12. Entendeste? Então a resposta está por aí. Ou tens uma mutação genética, ou então realmente a tua reserva sempre foi muito baixinha e nunca foi reposta como deve de ser. E está lá sempre no limite.